Mais alguns instantes, esperando as pessoas entrarem, mais alguns instantes o culto iniciará. Participe conosco, divulgue, avise as pessoas que nós estamos fazendo a transmissão pelo YouTube. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Seja bem-vindo ao nosso culto. Toda terça-feira, às 20 horas, estamos fazendo a transmissão lá pelo Facebook. Vamos tentar fazer pelo YouTube. Parece que é uma plataforma um pouco mais estável. Estamos tentando, pouco a pouco, melhorar a nossa transmissão. Quero convidar você que nos visita, você que já é membro da nossa igreja, nesse instante, a baixar a sua cabeça um instante. Feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos pedir direção de Deus, porque esse é o nosso objetivo. O objetivo de ouvir a sua palavra, adorá-lo e, de alguma forma, sermos adoradores, servos de verdade desse Deus que merece toda adoração. Vamos orar. Pai, aqui estamos mais uma vez. É para nós privilégio, não cansamos de dizer isso. Onde estaríamos nessa noite se a sua graça não tivesse nos alcançado? Talvez mesmo em casa, estaríamos nos entregando a tantos excessos, tantas tolices, gastando tempo com futilidades que nada acrescentam, mas porque a sua graça nos alcançou, nessa noite nós, com os olhos abertos pela verdade que vem da cruz, vamos adorar o teu nome, vamos entoar louvores ao Criador dos céus e da terra, na esperança de que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, na esperança de que o Senhor aceite o nosso louvor. Por isso, ao iniciarmos esse tempo, nós pedimos som do nosso coração, nos perdoa. Nós precisamos de Ti, todos os dias. Que nessa noite, mais uma vez, o Seu povo possa Te adorar na beleza da Tua santidade. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a cantar comigo. Nós vamos cantar 3 cânticos, depois nós teremos o nosso tempo de oração. Vamos juntos cultuar o nosso Deus. Quero convidar você a cantar conosco. Vamos juntos cantar. Bem-aventurado é aquele que tem no Senhor abrigo verdadeiro. Todo crente é assim. Espero que nessa noite você possa louvar a Deus pelo que Ele fez por você. Vamos juntos? Bem-aventurado é aquele que tem no Senhor o auxílio. Bem-aventurado é aquele que não segue o mau conselho, não imita o pecador, nem o escarnecedor. Antes tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor. Ele é semelhante à árvore plantada junto às águas,
vive sempre bem seguro, não receia o mal, nem mágoas, dá seu fruto na estação, nunca as folhas murcharão. Tudo quanto faz prospera, pois tem no Senhor proteção. Mas os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores poderão entrar no paraíso. Só os justos entrarão na celestial mansão. Bem-aventurado é aquele que já tem em Deus salvação. Próxima música, só em pensar em Ti, Jesus, grande alegria e paz vem ao meu coração. Diga isso ao Senhor com gratidão. Só em pensar em Ti, Jesus, sinto alegria e paz. Um dia irei Teu rosto ver, descanso me darás. Nome tão meigo não se ouviu na terra nem nos céus. É o doce nome de Jesus, Filho do eterno Deus. Ao abatido coração, Cristo esperança traz. Ao que faminto vem pedir, bondoso satisfaz. Nossa alegria és Tu, Jesus, prêmio que é dado aos Teus. És alegria e salvação aos que contigo vão. Nossa fé, Jesus contemplará. Vamos cantar. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará.
Nós vamos ter o nosso tempo de oração. Quero convidar você a participar conosco. Nem sempre nós conseguimos colocar diante dos irmãos todos os pedidos que nós recebemos. E às vezes há pessoas que fazem pedidos que são tão pessoais que às vezes se torna difícil nós compartilharmos aqui. Então eu quero, em primeiro lugar, apresentar alguns pedidos. Hoje à tarde, vocês conhecem a nossa querida irmã Zenilde. Ela infelizmente acabou se machucando, estava em casa e estava limpando o quintal, lavando ali o quintal e acabou escorregando, caiu e me parece que fraturou aí um osso da perna. Ela pediu socorro, um vizinho ali do lado, vocês sabem onde ela mora, não há muito bom sinal de telefone, nem de celular, nem fixo, nem celular. Mas um vizinho, então, correu até um ponto onde havia sinal e pediu o resgate. Então, uma ambulância do SAMU esteve no local e ela, então, foi removida. Eu ainda não consegui contato com ela, nós tentamos. Eu fui até o local, assim que soube, mas quando cheguei lá já não tinha mais ninguém. E desde então não consegui contato com nem o irmão Antônio, nem com a irmã Zenilde, nem com a Eneida, que é filha do irmão Antônio e da irmã Zenilde. Então nós vamos orar por ela, pedindo que Deus tenha misericórdia, que nada mais grave tenha acontecido e também na esperança de que logo ela possa voltar para casa, não precise ficar internada. Enfim, que nosso desejo é que nada mais grave tenha acontecido. Vamos orar pela irmã Zenilde. Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor esse pedido do nosso coração em favor da nossa irmã. O Senhor sabe exatamente o que aconteceu, sabe as circunstâncias que ali estavam envolvidas. E nós, em primeiro lugar, queremos te louvar porque ela não perdeu a consciência nesse acidente, não bateu nenhuma parte vital. E Deus, também te agradecemos porque naquele momento, não por coincidência, mas por provisão da tua parte, havia um vizinho. E esse vizinho pôde pedir socorro e prontamente o SAMU pôde resgatá-la. Nosso pedido, nossa súplica é para que os médicos possam ali fazer aquilo que é necessário, com toda a sabedoria, com toda a eficácia, tratando, Deus, da tua serva, para que ela possa em breve voltar para casa. Não pedimos apenas por ela, mas por tantos outros irmãos da nossa igreja, e também daqueles que nos assistem, que já têm uma certa idade e são mais suscetíveis a quedas, a tropeçarem. Nós pedimos que o Senhor os proteja, pedimos que o Senhor os guarde. Pedimos também, Deus, não só a sua proteção, mas que o Senhor também ajude-os a se conscientizarem de certas atividades que não deveriam mais fazer, a certos lugares aos quais não deveriam ir. Que o Senhor ajude cada um de nós a lidar com a saúde na fase da vida em que nós nos encontramos. Livra-nos, Senhor, dos acidentes, mas também nos ensina a não procurarmos situações em que vamos estar em riscos. Peço que logo nós possamos ter notícias da nossa irmã e nos alegrar com a notícia de que ela está se restabelecendo. Dá forças ao irmão Antônio nesse momento, dá também forças à Eneida, que cada um deles ali possa receber graça para lidar com essa situação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós também queremos pedir e agradecer a Deus, na verdade, a um dos nossos irmãos, nosso querido irmão Rogério, é membro da nossa igreja. Há algum tempo atrás ele foi constatado estar com Covid, outros familiares também dele, e nós ficamos muito preocupados. Nós colocamos isso em oração e hoje a Neuza me escreveu, acho que a Neuza, não sei se Isa se está, pode me confirmar, acho que a Neuza deve estar aí assistindo a nossa live, a Neuza e o Rogério. Nós estamos contentes porque o Rogério melhorou com os medicamentos, com a ajuda do Senhor e também porque a igreja orou. E o Rogério está cada dia se tornando mais forte, mais fortalecido, ainda tem um pouco de fraqueza, mas a fase mais aguda, graças a Deus, passou. Então nós queremos louvar a Deus pela melhora do Rogério e também pela proteção especial que Deus deu para a Neuza.
Estamos muito contentes em ver o que Deus fez. Outras pessoas pediram oração. Eu recentemente falei com o Levi, os irmãos devem lembrar dele, o Levi, que é casado com a Pâmela, e ele disse: pastor, eu contraí também o vírus do Covid e fiquei sabendo depois. Ele teve poucos sintomas, só soube depois de algum tempo. E eu disse para ele: agradeça a Deus. Tanto ele como a Pâmela não tiveram, a Pâmela não chegou a fazer exame, então não tem certeza, mas provavelmente ambos já tiveram e sem nenhum sintoma mais grave. Então nós não sabemos porque alguns casos são gravíssimos e outros são leves. Mas eu disse para o irmão Levi para ele louvar a Deus. Que grande bênção, que grande vitória ter sido contaminado, não é, com esse vírus e ainda assim ser protegido mesmo sem saber. São a mão de Deus agindo em tudo isso. E por fim também lembro do irmão Humberto Guerrato, vários de vocês conhecem, ele também está com Covid, está se tratando. Vamos orar para que a poderosa mão de Deus o ajude. E se você aí que nos assiste está com Covid, ou se é algum familiar seu com Covid, nós queremos orar, pedindo que Deus seja misericordioso, usando os meios que Ele decidir, sejam os meios da medicina, ou seja até uma intervenção sobrenatural, seja como for. Nossa súplica é para que realmente Deus trabalhe nessa hora, nessas vidas. Vamos juntos orar. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida desses preciosos irmãos que, através da sua atuação maravilhosa, tiveram, Deus, escape nessa hora. Lembramos do Rogério. Muito obrigado, Senhor. Como o Rogério é importante para a nossa igreja, para as nossas vidas, como ele faz falta e como estamos alegres, Senhor, de receber notícias da sua melhora. Obrigado por proteger a Neuza, guardá-la para que ela também não tivesse nenhum contato, nenhuma complicação. E nós continuamos agradecendo ao Senhor, porque isso também, a melhora do Rogério, a proteção da Neuza, também foi visto na vida do Levi e da Pâmela, que foram protegidos mesmo sem saber que estavam com o vírus. Apresentamos o irmão Humberto Guerrato, conhecido de alguns aqui, que ele também, Deus, receba favor, graça para passar por essa situação e prontamente se recuperar. Temos orado, Senhor, para que surja uma cura, para que surja uma vacina, para que tudo isso fique para trás e a sua igreja possa novamente, com plena liberdade, se reunir, que os irmãos possam livremente ir uns nas casas dos outros, possamos nos abraçar. Só Tu sabes, Senhor, como é essencial para a vida da igreja a comunhão. A igreja não vive apenas de palestras, embora seja uma parte importante, o ensino, mas nós sabemos que a comunhão também é um dos pilares da igreja e tem sido muito difícil a falta dela. Nós estamos retornando os nossos cultos, Senhor, como bem sabes, mas ainda assim não há uma normalidade. Sentimos falta do calor humano, da convivência com os irmãos. Permita, Senhor, que não só nós, mas todas as demais igrejas possam experimentar esse livramento. Que o Senhor faça isso por amor ao seu povo, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos dá, mesmo quando nós não merecemos. Louvado seja o Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós também queremos lembrar de orar pelo irmão Nivaldo, conversando com o Nivaldo. O irmão Nivaldo, vocês sabem, ele passou por um divórcio e todas as situações, as circunstâncias difíceis que envolvem um divórcio, quantas dificuldades, e ainda mais quando há filhos pequenos envolvidos. Então nós queremos orar para o Nivaldo, para que Deus dê a ele graça, sabedoria, porque muitas vezes num divórcio nem sempre as coisas acontecem de maneira consensual e às vezes desafios surgem durante esse processo. Então nós queremos pedir, orar pelo Nivaldo, para que Deus dê ao Nivaldo graça, para que Deus dê ao Nivaldo livramento, sabedoria, para que ele consiga cuidar do Murilo, do Otávio, educá-los nos santos caminhos do Senhor, para que ele seja abençoado ricamente com toda a provisão, para que ele possa realmente, diante de Deus e dos homens, formar o caráter dos seus filhos. Nivaldo, nós estamos orando por você, para que Deus sempre cuide de você.
E não só por você, mas por outras pessoas aqui que nos assistem, que também divorciados, às vezes com filhos pequenos e às vezes não, mas enfrentam os desafios de um divórcio. Então vamos orar pelo Nivaldo, pedindo que Deus trabalhe na vida dele, dando graça, sabedoria, livrando de problemas que sempre surgem nessas questões de separação. Vamos orar pelo Nivaldo. Pai, nós apresentamos a vida do Nivaldo nas tuas mãos, como ele e os meninos são preciosos para a sua igreja. Grande desafio é para ele como pai, trabalhar no caráter dos seus filhos, educá-los, ensiná-los. E Deus, muitas vezes isso é feito em lágrimas, isso é feito com tantos desafios que somente quem passa pelo divórcio compreende. Eu peço que o Senhor livre o Nivaldo de todas as artimanhas que possam surgir para prejudicar o relacionamento dele com seus filhos, ou prejudicar o cuidado que ele quer ter com seus filhos, com a maneira carinhosa com que ele quer colocar os meninos no caminho do Senhor. Pai, o Murilo e o Otávio são teus, foram feitos por ti. Tudo o que eu peço é que o Senhor os proteja, que o Senhor faça o melhor para eles. E que, independente da situação do casamento do Nivaldo, nós oramos para que os meninos recebam toda a proteção, que eles sejam guardados no meio de uma geração perversa, que eles sejam guardados dos perigos à volta e que os anos passem e eles possam te louvar por ter colocado um pai que lutou por eles, um pai que se esforçou para guiá-los. Que o Nivaldo receba todo o apoio da igreja, assim como cada irmão, cada irmã que ao passar por um divórcio sente as dificuldades do que é criar filhos sozinhos ou mesmo de andar sozinho, longe do laço do matrimônio. Os casamentos são complexos e as pessoas muitas vezes têm corações duros, obstinados, e muitas vezes, Deus, o casamento termina, nem sempre porque as duas partes querem, mas independente disso, que os teus servos possam encontrar uma direção no meio dessa situação difícil também. Obrigado por essa noite, obrigado por sua palavra que vamos estudar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok. O Vinícius está passando para mim que eu estou com eco na voz. Vini, eu não sei exatamente onde retirar isso, tá bom? Então, eu acredito que nessa noite vai ter que ser assim, se você puder escrever para a Isa. Eu não sei exatamente como fazer, Vini, para tirar o eco. Então, vou tentar aqui o máximo possível diminuir. Não sei se isso tem algum a ver com o efeito da mesa, mas eu não sei agora mexer aqui no ao vivo e corrigir esse problema. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Abra o Salmo 119. Salmo 119 é o texto dessa noite. Salmo 119. Nós temos estudado esse salmo, estamos vendo aí os desafios desse salmo, que é um salmo que inteiramente foi feito para colocar a palavra de Deus em destaque, para enaltecer a palavra de Deus. E eu quero nessa noite olhar mais uma pequena porção da Escritura dessa noite. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês acompanharem também. Olha aí, vai ser projetado Salmo 119, versículo 65 a 72. Salmo 119, versículos 65 a 72. Nós não faremos a leitura, vamos aprender o versículo, o texto, à medida que formos lendo, para ganharmos tempo e aproveitarmos essa noite, tá bom? Então, você sabe que nós sempre lemos o texto para evitar que vamos ler duas vezes e ter que explicar. Vamos aprendendo nesse caminho. Então, eu vou mostrar a verdade central. Obviamente, você não conhece o texto ainda, então peço que você acredite que esse ensinamento vai estar presente, mas ao final dessa noite, você pode olhar para o texto e verificar, olha, realmente eu consegui identificar essas lições no texto. Então, vamos
juntos aprender. A verdade central do texto dessa noite é a seguinte: a percepção correta sobre quem Deus é nos estimula a buscá-lo na palavra e em oração. Vou falar novamente: a percepção correta sobre quem é Deus nos estimula a buscá-lo na palavra e na oração. É assim que funciona a dinâmica bíblica. Quando você conhece um pouco mais sobre quem é Deus, quando você entende a complexidade, a grandeza, quando você começa a vislumbrar um pouquinho mais sobre quem é Deus, imediatamente o que acontece é que você vai ter um desejo sincero de buscá-lo em oração e na palavra. As pessoas oram pouco e leem pouco a Bíblia, porque elas têm uma visão distorcida ou pelo menos diminuída do nosso Deus. Então, se você tem um Deus pequeno, por que ler o que ele fala? Se você tem um Deus pequeno e fraco, um Deus que você não tem uma compreensão correta de quem ele é, por que buscar em oração? É por isso que muitos crentes são apáticos, estão se distanciando da oração e da palavra. É uma visão, é a ótica sobre quem Deus é que está sendo manchada. Muito bem. Dito isso, o objetivo da mensagem dessa noite é mostrar reconhecimentos e súplicas esperados de um servo de Deus. Reconhecimentos e súplicas que são esperados de um servo de Deus. Quais são, então, afinal de contas, os reconhecimentos que nós temos que fazer e quais são as súplicas que vão surgir desse reconhecimento? Então, quando eu reconheço quem Deus é, como nós mencionamos, se eu reconheço quem Deus é, logo eu vou orar, logo eu vou suplicar, vou buscar a palavra em oração. Então, quais são? Nesse texto, nós vamos ver sempre essa gangorra. O reconhecimento de algo, o pedido de algo. Reconhecimento de algo, pedido de algo. E essa transição, essa maneira bonita como o texto caminha, deve ensinar você a observar melhor. Nós somos péssimos observadores. Deus pintou esse mundo de cores, colocou borboletas, flores, colocou árvores, e nós passamos toda hora por muitas coisas, por nuvens, pelo sol, pelo vento, pelos pássaros, e nós não temos muitas vezes tempo, nós não paramos para contemplar. Quando foi a última vez que você parou, por exemplo, perto de uma flor e contemplou de perto da flor, ou nas suas mãos, uma pétala? A textura, o degradê daquela folha, a maneira como Deus fez. Há um propósito em tudo isso. Isso nos ensina. Quando você observa as coisas que Deus fez, você começa a ter um vislumbre do nosso Deus. E quando você reconhece quem é Deus, então você o busca em súplica e em oração. Então vamos olhar então algumas lições importantes. A primeira lição é que nós devemos reconhecer Deus em algumas coisas. O versículo 65, ele nos mostra algumas lições importantes que nós devemos conhecer. Veja aí, vai aparecer para vocês o versículo 65 do Salmo 119, ele diz assim: ensina-me, desculpem, o verso 65. Muitas coisas boas tens me feito, Senhor, como prometestes. Então o salmista de pronto vai lá e fala: Senhor, tens me feito coisas maravilhosas e eu preciso reconhecer isso. Então vamos ver algumas coisas importantes que surgem desse aprendizado aí na palavra dele. Veja se você consegue identificar por si mesmo ou sozinho aí, vamos dizer assim, essa percepção. A primeira delas vem aí. É necessário, a partir da compreensão de quem Deus é, nós vimos lá no versículo, muitas coisas boas tens me feito, Senhor. Nós precisamos começar a reconhecer melhor a bondade de Deus. Então, nesse versículo, nós estamos de pronto já vendo isso. Veja aí, eu vou mostrar para você de novo o verso, e aí nós vamos caminhar, tanto no versículo 65, como no versículo 68. Onde é que eu vejo bondade? Onde é que a bondade de Deus aparece? Ela aparece aqui, ó. Muitas coisas boas tens feito, Senhor. Então, o salmista de pronto diz que Deus tem feito coisas maravilhosas por ele.
O versículo 68 também vai dizer, olha só, tu és bom e fazes somente o bem. Não há dúvida no coração do salmista a respeito da bondade de Deus, embora nós vamos ver nesse texto que o salmista estava passando por alguns desafios. Mas esses desafios não fizeram com que o salmista parasse de adorar ao Senhor. É assim que nós vamos nessa compreensão. Muito bem, está aparecendo aí para você a bondade de Deus. Eu quero, em primeiro lugar, que você entenda algumas coisas importantes. Muitas vezes, eu e você não conseguimos perceber a bondade de Deus. Por quê? Porque as circunstâncias à nossa volta, elas tendem a roubar de nós a perspectiva correta. Então, se eu estou passando por lutas, se eu estou passando por desafios, se os problemas estão se multiplicando dia a dia diante de mim, e eu olho para um texto como esse, e o texto de pronto diz aí, o Senhor tem feito bem a teu servo, é natural que alguns servos digam assim, eu não tenho percebido este bem. Mas, quando você não percebe a bondade de Deus, não significa que Deus deixou de ser bom. Quando você, às vezes, não percebe, ou quando, às vezes, não só não percebe, como você sequer crê que essa bondade está presente ali. Porque onde há bondade na dor? Como perceber bondade de Deus no meio da dor? Como contemplar bondade de Deus no meio de uma doença, de uma adversidade, de desemprego, de um divórcio? Como contemplar a bondade de Deus nessas situações? Se essa for a pergunta que você estiver fazendo na sua cabeça, eu diria para você, eu não sei. Nem sempre nós conseguimos conciliar. A semana passada nós falamos de tensões. Nem sempre nós conseguimos conciliar corretamente essas coisas. Mas a Bíblia faz afirmações. E nesse caso específico, o salmista já bem claro, o Senhor é bom. Então tá aí. Você pode ter muitas dúvidas na Bíblia, mas existem coisas que a Bíblia não deixa espaço para questionamento, não são áreas cinzentas. Existem na Bíblia áreas que são de difícil explicação, difícil acomodação, difícil entendimento. Nós chamamos áreas bem nubladas. Até mesmo os grandes estudiosos da Bíblia, às vezes, ficam ali anos e não conseguem chegar numa conclusão. Mas existem coisas na Bíblia que são claras como a luz do dia, como o sol. E uma delas é, Deus é bom, a despeito de como Ele tratou você, ou da circunstância em que você está. A bondade de Deus não muda. Deus um pai não se torna ruim quando leva um filho para tomar uma injeção. Um pai não se torna ruim quando leva um filho ao dentista e vai ter que fazer um tratamento e causa algum tipo de dor. Um pai não é ruim se permite ou se decide, no caso de um filho, submeter o filho a uma cirurgia. Depois de questionar e olhar aquela dor que vai ser aplicada, aquele procedimento ali é sinal de amor. Se um pai se deparasse, uma mãe se deparasse com uma cirurgia de amputação, o pai que autoriza com que o médico ampute uma perna do seu filho, o braço do seu filho, você acha que o pai está fazendo isso por crueldade? Você acha que o pai está fazendo isso, ou a mãe está fazendo isso porque não ama? Pelo contrário, há tamanho amor que o pai e a mãe eles são capazes de submeter o seu filho, a sua filha, a um procedimento, às vezes, brutal, na expectativa de que, no final, o filho tenha vida. Porque existem razões que nós desconhecemos, mas para Deus isso não é mistério. E o salmista já bem claro, o Senhor tem me feito algo que é bom. Mas o Salmo continua dizendo mais coisas. Olha só o que ele vai dizer. Deus devemos reconhecer de Deus a bondade, mas também devemos reconhecer a generosidade. Onde é que aparece generosidade nesse texto que nós estamos observando? Quando você olha para o versículo, você vai perceber que o salmista diz assim, no início do versículo 65. Deus não apenas é bom, mas olha o que o salmista fala, muitas coisas boas. E o salmista, então, procura destacar com isso os aspectos da generosidade. Deus não é bom só de vez em quando, mas ele é bom o tempo inteiro.
Ele derrama sobre nós dádivas e bênçãos que nós nem sempre conseguimos perceber ou conseguimos ver. Hoje mesmo, agora, alguns instantes atrás, nós estávamos orando aqui e nós citamos, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês sobre o Levi, o nosso irmão Levi e a Pâmela. O Levi e a Pâmela tiveram contato com um vírus que é mortal. E o que aconteceu? Sem que eles soubessem, Deus os livrou, Deus os protegeu. Em outros casos, as pessoas tiveram contato e ficaram doentes. Deus ama um mais do que o outro? Óbvio que não. Simplesmente nós conseguimos olhar limitadamente para o agir de Deus. Nós não conseguimos explicar por que Ele faz essas coisas. E eu e você temos que entender a nossa limitação em tudo isso. Porque eu estou falando que, à luz desse texto, a contemplação de quem é irá fazer você buscá-lo na sua palavra em oração. E o salmista diz, o Senhor tem feito o que é bom. O Senhor sempre faz o que é bom, mesmo quando eu não entendo. Em segundo lugar, o Senhor não só faz o que é bom, mas o Senhor faz muitas coisas boas. E eu e você esquecemos de agradecer por inúmeras coisas. Nesse dia que está terminando, daqui a pouco você vai dormir, e esse dia Deus derramou bênçãos infindadas na sua vida. Mas nem sempre nós agradecemos, porque nós achamos que nós temos direito adquirido sobre certas coisas e por isso nós não precisamos mais contemplar certas coisas e agradecer. Por exemplo, você já agradeceu a Deus pelo ar que você respirou? Agradeceu a Deus pela noite de sono? Agradeceu a Deus porque você pode andar, porque você pode falar, porque você está enxergando ou você está me ouvindo? Quando foi a última vez que você falou, Senhor, eu te agradeço porque eu posso ouvir? Hoje à tarde eu conversava com um amigo cujo pai já foi submetido a uma cirurgia em São Paulo, lá na AACD, que é a Associação dos Amigos da Criança Deficiente. E ele disse para mim assim, olha, visitar a AACD faz com que eu possa agradecer a Deus pela saúde da minha filha. Porque ele falou, é inacreditável as situações que você vê ali. Você vê crianças com todo tipo de deficiência. E nós esquecemos de agradecer a Deus pela coordenação motora, pelo intelecto, pela audição, pela fala, pelo tato, pelo olfato. Deus tem dado muitas coisas boas o tempo inteiro. Mas nós só entendemos coisas boas como quando nós recebemos aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós desejamos muito. Por isso, nessa noite, é necessário que você reconheça a bondade de Deus e também a generosidade dele. E assim você vai entender melhor as suas verdades. Não apenas isso, quando nós falamos a respeito dessas verdades, a próxima lição que nós aprendemos aqui ainda, no versículo 65, é que o nosso Deus é um Deus de fidelidade, é um Deus de bondade, muitas coisas boas, generosidade é porque Ele faz muitas, e de fidelidade é porque o versículo termina assim, 65, tens-me feito muitas coisas boas, segundo a tua palavra. O nosso Deus é um Deus que promete. E aí você pode constatar no versículo 65, o final, onde ele diz, o Senhor tem feito isso como prometestes. E nós sabemos pela palavra de Deus que o nosso Deus, Ele promete coisas. Ele prometeu para o povo no Antigo Testamento e promete para nós também. Estou convosco todos os dias. Eu não te deixo só, não te deixarei órfão. Vou preparar lugar para vocês. Vou mandar o Consolador. Quantas vezes nós choramos, nós precisamos do Consolador, e o Consolador está à nossa disposição, está conosco todo o tempo. Nós temos que agradecer a Deus. Isso não significa que nós não vamos sofrer, não vamos chorar, mas nós não podemos nos esquecer. É necessário que um servo de Deus reconheça que Deus é bom, generoso e fiel, mesmo quando as coisas se tornam difíceis à nossa volta. Um outro aspecto que precisa ser lembrado, vai ser projetado para você aí, não é apenas o fato de Deus fazer tudo isso, mas eu disse que quando nós reconhecemos, nós somos desafiados a suplicar. O versículo 66
vai nos mostrar súplica por duas coisas. A primeira é por sensatez e a segunda é por conhecimento. Veja aí, o versículo 66, olha como o texto vai nos apresentar. Verso 66 diz assim: ensina-me o bom senso. Vamos ver as outras versões como traduziram isso. Ensina-me o bom juízo. Quantas vezes nós esquecemos que se você quiser ter bom senso, isso tem que vir de Deus. Já pediu a Deus por isso? Já orou a Deus falando: Senhor, dá-me bom senso. Olha como os crentes perderam a noção de bom senso. Às vezes você olha uma pessoa e você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada e você fala assim: olha, nossa, que falta de senso, hein? Que falta de bom senso. Olha, a pessoa, ela não soube, olha a decisão que ela tomou, olha o que aconteceu. Isso é culpa do quê? É falta de um bom senso. E o salmista, nós acabamos de ver, ele reconheceu algo: bondade, generosidade e fidelidade. Quando ele reconheceu isso, ele foi a Deus. Lembra que eu falei? O reconhecimento e súplica. Reconheceu bondade, generosidade e fidelidade? Súplica. Qual é a súplica? Senhor, dá-me bom senso. Ajuda-me. Falta bom senso no seu casamento? Falta bom senso no seu relacionamento com seus pais? Falta bom senso na sua vida acadêmica? Falta bom senso na sua vida sentimental? Falta bom senso na área da saúde? Onde é que está faltando bom senso? Porque nós todos precisamos, numa área ou na outra, e às vezes em várias, que Deus toque na nossa vida e fale assim: olha, está faltando bom senso aí. Quantas vezes nós nos metemos na vida de pessoas? Já fez isso alguma vez? Já se meteu em situações que não dizem respeito a você? Já, alguns vão falar assim, já colocou a colher de pau num assunto que é alheio? E aí você se machuca, e aí você procura o pastor, ou você vai a Deus, chora: a Deus, olha o que aconteceu. E o Espírito Santo começa a convencer você e fala: faltou bom senso para você. Porque você se meteu nesse assunto. O livro de Provérbios fala que quem se mete num assunto que não pertence a você é como uma pessoa que vê um cachorro passando pela rua e vai lá e puxa a orelha do cachorro. Você pegar um cachorro pela orelha na rua, ele vai morder sua mão. É isso que o sábio está ensinando. Por que nós nos metemos em problemas? Falta de bom senso. Quantas pessoas entram em dívidas? Vão lá e começam a criar dívidas sobre dívidas, e aí você fala assim: pastor, eu não sei onde eu errei. Ou você fala com o filho, a esposa, a família senta para reunir e fala: como essa dívida foi feita? E aí quando você escuta, uma pessoa mal saiu da dívida, está entrando em outra. O que é isso? É falta de bom senso. E da onde isso vem? Isso vem do céu. Deus tem que dar bom senso para você. Não é algo natural. Por isso, nós estamos vendo essa gangorra. Reconhecimento de que Deus é bom, generoso e fiel. Imediatamente faz com que você peça: Senhor, dá-me sensatez. Mas o verso diz mais, não é só sensatez que ele pede. O próprio versículo diz assim: dá-me bom juízo e conhecimento. Esse é outro aspecto interessante. Nós precisamos de conhecimento. Essas coisas, normalmente, elas caminham juntas, ok? Ensina-me o bom senso e dá-me o conhecimento. Essas são áreas da vida que nós não podemos negligenciar. Agora, preste bem atenção. Muitas vezes as pessoas se perdem assim. Deus quer dar bom senso a você. A Bíblia fala, nos mostra que Deus quer nos ensinar. Deus sabe que nós precisamos de bom senso. E o bom senso vem do conhecimento. Veja, essas coisas estão ligadas. Não adianta você pedir a Deus: Senhor, dá-me bom senso. Deus fala: tá bom, tome a minha palavra, estude a minha palavra, e eu vou dar a você, eu vou trazer a você juízo. Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo projetar, Provérbios capítulo 1, vou ter que sair rapidinho aqui, deixa eu ver se vai dar certo eu fazer isso que eu quero. Se não, eu vou colocar aqui em cima, Provérbios 1. Provérbios 1,
Veja se está dando para vocês verem. Isa, vê se está boa a definição aí para a transmissão. Salomão diz assim, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E aí o texto fala assim, olha, sua finalidade, por que Salomão escreveu esses provérbios? Sua finalidade é ensinar a sabedoria e disciplina as pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Provérbios foi escrito para ensinar isso. Verso 3. Sua finalidade é lhes ensinar uma vida disciplinada, bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Então, a Bíblia sabe que nós não temos isso. Se você olhar na versão do lado aqui, a NVI, vai falar mais, ó. É para ensinar a viver com disciplina e sensatez. Nós acabamos de ver que temos que pedir a Deus sabedoria, juízo, bom senso. Bom senso é sensatez. Olha o que os provérbios fazem. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos. Por isso, quem são os ingênuos? Aqui nesse caso, o salmista, o sábio, estava pensando nos jovens, né? Olha aqui na NVI. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes. Deixa claro aqui. E conhecimento e bom senso aos jovens. Pastor, os jovens precisam de bom senso? Precisam. E os idosos? Também. Não ache que você não precisa. Versículo 5, olha aqui do lado esquerdo. Ouça o sábio. Então, o sábio que ouve os provérbios de Deus, o texto fala, ouça o sábio e cresça em prudência. Então, até o sábio ele cresce. E o instruído adquire habilidade. Ou seja, quanto mais você buscar a Deus, mais sabedoria você vai ter. Eu não tenho como estender mais aqui esse texto, mas é preciso que você entenda como o livro de Salmos e o livro de Provérbios estão trabalhando essas verdades para cada um de nós. Vamos voltar para o nosso texto base aqui, que é Salmo 119. Salmo 119, estamos lá no versículo 65. Precisa de sabedoria e bom senso? Você tem que pedir a Deus. Se você ficar deitado na rede e não ler a palavra dele, claro, se você não buscá-lo, você não vai entender. Verso 65, nós já vimos 66. Ensina-me o que é bom e dá-me o conhecimento, porque creio nos teus mandamentos. Então aqui é a segunda lição dessa noite. Quando eu reconheço que Deus é bom, que Deus é generoso e fiel, eu vou buscar a Ele em oração, pedindo a Ele por mais sensatez, ou bom senso e sensatez. Essas são as verdades que nós estamos vendo aqui. Mas nós ainda temos mais lições a aprender. O texto continua nos mostrando algumas outras verdades. Veja aí. O versículo 67, voltamos para a gangorra. Reconhecimento e súplica. Agora reconhecimento de novo. Devemos reconhecer que há benefícios até na disciplina de Deus. Muitas pessoas se perdem quando nós lidamos com questões como essa. Deus é um Deus que traz disciplina. Se você entender isso, você vai saber e vai entender isso. Disciplina não é falta de amor. Disciplina, na Bíblia, você pode ler depois na sua casa com calma, Hebreus capítulo 12, Hebreus 13, você vai ver que Deus disciplina quem ama. Pouco tempo atrás, nós estávamos sentados conversando e a minha filha... nós estávamos numa mesa conversando em família e minha filha, a mais nova, disse o seguinte... sabe, eu descobri uma coisa. E aí quem estava na mesa perguntou o quê? Ele falou assim, eu sou a filha mais amada do meu pai. A preferida do meu pai. Todo mundo olhou e falou, não, seu pai ama as duas iguais, ama vocês duas. Não, eu tenho certeza que eu sou a mais preferida do meu pai. E alguém perguntou por quê? E ela falou assim, olha, a Bíblia diz que quem ama disciplina. Meu pai me ama muito. Meu pai, nossa, como meu pai me ama. Bonito isso, não é? Só que quem é disciplinado, é claro que eu amo as minhas filhas, sempre que precisar vou discipliná-las. Mas o outro lado, assim, né, parece assim, eu não preciso de disciplina e meu pai sempre me disciplina. Os filhos são assim mesmo, mas até na disciplina há benefícios. E é preciso que você entenda isso. Você é amado por Deus?
Eu espero que você possa dizer sim. Então, se você é o amado por Deus, saiba que Ele vai disciplinar você. Não vai demorar, Ele fará isso. Vamos ver o texto aí, então. Projetar para você o texto 67. Olha o que o salmista diz. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Então, nós sabemos que o salmista aqui está deixando claro para nós um problema na vida dele. O salmista não esconde, não diz... Olha só, o servo de Deus não está imune a desvios. E o salmista vem e fala, Senhor, eu estava desviado. E desviado em que sentido? Eu saí, desvia quando você está caminhando no caminho correto de Deus e você se afasta. E o salmista disse, eu estava desviado. E o que aconteceu? O próprio texto continua dizendo aí para nós. Antes de me disciplinares, eu estava desviado. Agora, o que significa esse agora que ele coloca aqui? Agora, porém, sigo a tua palavra de perto. O que será que aconteceu nesse agora? Esse agora é óbvio que está ligado à disciplina. Eu estava desviado até o Senhor me disciplinar. Agora que o Senhor disciplinou, agora eu sigo a tua palavra de perto. Não tenha a menor dúvida do que Deus está fazendo aqui. Se você continuar olhando para o texto, você vai descobrir mais lições importantes. Não tenha medo da disciplina de Deus. Deus vai discipliná-lo. Quando você sair do caminho, se você é um filho, ele vai corrigir você. Não vai deixar com que você ande separado, à parte dele. Ele irá corrigi-lo. E quando ele corrigir você, você pode dizer como a minha filha, como eu sou um filho amado. Mas se você é um crente, se você é um servo de Deus, e você se desvia da verdade, e nada acontece com você, deixa eu dizer prontamente. O autor de Hebreus diz assim, se estamos sem disciplina, da qual todos somos participantes, da qual todos os filhos são participantes, logo não somos filhos, mas bastardos. É correto o que minha filha falou. Eu a amo tanto que eu a disciplino. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes eu vejo nas ruas perto da minha casa, eu encontro crianças, encontro adolescentes, principalmente tenho visto muita falta de educação. Mas eu não disciplino essas crianças, eu não as corrijo. Por quê? Porque elas não estão debaixo da minha guarda, não são meus filhos. Não estão debaixo da minha responsabilidade. Então, se Deus corrigir você, levante as mãos do céu e diga obrigado, Senhor. Porque se o Senhor não nos corrigir, deixa eu dizer para você que a nossa tendência é pouco a pouco nos desviar. Então, que Deus nos corrija rápido, que a gente não ande tão longe dele. Que a gente se afaste um pouco e logo Deus toque na nossa vida e a gente volte para o lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído. Vamos continuar aí caminhando. Nós temos aí no PowerPoint, vamos continuar ali as lições. Há benefícios, inclusive, na disciplina de Deus. Eu esqueci de mostrar um versículo para vocês, que é o versículo 71, o verso 71, vai mostrar também outro aspecto. Olha o 71, o que o salmista fala. O sofrimento foi bom para mim. Por quê? Porque eu sou masoquista? Porque eu gosto de sofrer e chorar? Obviamente que não. Ele termina dizendo assim, o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Essas verdades que nós precisamos guardar. Não podemos esquecer esse tipo de lição. Muitos crentes, e aí agora eu falo com tristeza, só dão atenção a Deus quando a disciplina vem, ou aos decretos de Deus. Sabe quando os crentes mais leem a Bíblia? Quando eles estão com problema. Sabe quando os crentes mais oram? Quando as lutas mais se tornam severas. Entende? Às vezes o nosso Deus manda a adversidade, coloca a luta, coloca o problema para que você ore. Se você é filho e está longe dele, pode esperar, a adversidade vai chegar. E quando ela chegar, olhe para a adversidade e diga, Deus, até mesmo nas tuas disciplinas, a favor, até mesmo nas tuas correções, eu posso ter benefícios para a minha vida. Vamos ver. Se nós continuarmos aqui, vamos ver mais algumas lições. O nosso tempo já está caminhando para o final. Terça é sempre mais curto.
Olha só, lembra agora, vimos um reconhecimento, agora vem a súplica. Se eu reconheço que Deus disciplina, então eu devo suplicar por instrução na verdade. O versículo 68 vai nos mostrar um pouco mais sobre isso. O verso 68, se você olhar para ele na sua primeira parte, na sua segunda parte, que é a parte B, ele vai falar assim: Tu és bom e fazes sempre o bem para mim. E agora vem uma súplica. Olha qual é a súplica. Aqui é um reconhecimento. Ó. Tu és bom. Tu és bom, o que é isso aqui? Reconhecimento. Ok? Tu és bom e somente faz o bem. Reconhecimento. Qual é o pedido? Ensina-me, Senhor, os seus decretos. Por quê? Porque o Senhor é bom. Eu não posso aprender se o Senhor não me ensinar. Olha, nós deixamos tanto de aprender da palavra de Deus, nós aprendemos pouco. Meus irmãos, eu digo isso com tristeza no coração, nós pedimos pouco para Deus nos ensinar. Me lembro de estar dando aula num seminário, estava dando uma aula sobre hermenêutica. E hermenêutica é a interpretação bíblica, é quando você lê um texto e vai tentar entender o que o autor quis transmitir. E lá estava uma turma, quase 70 alunos, e eu disse para eles o seguinte, mostrei alguns aspectos, e eu lembro que o aspecto central do estudo da palavra de Deus, eu disse para eles assim, nunca, frisei isso, nunca, jamais abram a Escritura, nunca se aproximem de um texto bíblico e leiam esse texto sem orar. Não façam isso. Fazer isso é um sinal de arrogância. Ah, não, eu tenho intelecto, isso aqui eu já li várias vezes, vou entender. Não faça isso. Quando você se aproximar de um texto, ore a Deus e fala, Senhor, abre os meus olhos. É assim que eu faço todas as vezes. Quando eu estava preparando o texto dessa mensagem, eu abri o Salmo e antes de ler o Salmo eu falei, Senhor, eu sou incapaz de perceber aquilo que está aqui. Ah, mas não está escrito em português? Não é fácil? Senhor, eu sou incapaz de perceber tudo aquilo que o Senhor quer comunicar. Abre os meus olhos, tem misericórdia de mim, para que eu possa ensinar, possa me alimentar e ensinar os meus irmãos. Eu faço isso. Você deveria fazer da mesma forma. E lá estava eu naquela sala de aula e bati nessa tecla. Não façam isso, jamais façam isso. E então, depois de ensinar, eram 5 atitudes, essa é a primeira mais importante. E eu falei, olha, tire uma folha à prova. E eu falei, abram em tal texto. E se tem um texto para eles, eu falei assim, abram um texto aí e agora eu quero que vocês mostrem para mim 3 verdades sobre esse texto, algo que vocês aprenderam nesse texto. E toda a classe lá começou a fazer tal, e no final todo mundo entregou a folha. E antes das pessoas entregarem as folhas, eu disse assim para eles, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Quantos de vocês oraram a Deus antes de olhar para o versículo e tirar as lições dele? E naquele dia, ninguém levantou a mão. E eu disse para ele, vocês viram? Vocês sabem o que fazer. Mas porque há uma prova, e vocês falam, não, isso aqui é só mecânica. Muitos crentes caem nesse erro. Se você não pedir a Deus sabedoria, você não vai compreender a palavra de Deus. Por mais simples que ela seja, Deus tem que abrir os seus olhos. Fale com o autor todas as vezes que você for estudar. Essas são as lições importantes. Então, quando você for entender esse texto, está aí a projeção para você, nós precisamos nos aproximar de Deus, pedindo instrução, suplicar a Ele por instrução na verdade, e assim Ele vai trabalhar na sua vida. Próximo aspecto, nós falamos aí, estamos sempre mostrando, você faz um reconhecimento e aí você faz uma súplica. Faz um reconhecimento e uma súplica. Novamente, o versículo 70 vai nos mostrar algumas coisas a reconhecer. Veja, gostaria que não tivesse aí, mas está. Devemos reconhecer que os justos serão alvos de mentira. E a outra verdade que vai estar nesse versículo é que o perverso, ele é alguém insensível. Não dá para você esquecer dessas verdades. Se você esquecer disso, você não vai tirar proveito. Versículo 70, sendo projetado para você, diz assim, verso 70. Gostaria que fosse diferente, mas ele fala assim, ó, o coração deles, aqui é uma constatação, não é uma súplica, hein? Ó.
O coração deles é insensível. Como assim? Ele está falando, Senhor, o coração desses perversos é muito insensível. Mas por que ele está falando isso? Quando você vai olhar o verso 69, olha o que ele diz antes. Os arrogantes mentem ao meu respeito. Então é possível que alguém injusto seja alvo de calúnia, de mentira? Ah, claro que é. Eu gosto mais, nesse caso desse versículo, da versão aqui da esquerda, que é a Almeida Revista Atualizada. Eu gostei da palavrinha que foi utilizada aqui, ó. Os soberbos têm forjado mentira contra mim. Ok? Então, ele mostra que os ímpios, eles forjam algo. Você sabe que é uma forja? Já viu uma bigorna? A forja é um lugar onde você pega um metal, você aquece o metal e você trabalha naquele metal, você se esforça, batendo ali, aquecendo, moldando, forjando aquilo, até que está pronto. E o salmista vem e diz uma coisa muito triste. Ele diz assim, Senhor, os soberbos, os perversos, os ímpios, eles estão forjando, eles estão nas suas oficinas trabalhando arduamente para moldar uma mentira para usar contra mim. E eu quero que você saiba disso. Se você é crente, você é um salvo, você vai ser alvo de mentira. Olha, eu digo isso com toda tranquilidade. Um dos crentes, se é que eu posso dizer assim, não dos crentes, mas um grupo que é muito alvo de mentira são pastores. Se você pensar em pastores, e quando eu falei os justos, é assim, quanto mais você buscar a justiça, mais vão forjar mentira contra você. Por quê? Porque faz parte do escopo, faz parte das molduras da estratégia de Satanás trazer descrédito daqueles que vão andar com Deus, que querem trabalhar em justiça. Pensa no Senhor Jesus. Senhor Jesus impecável, irrepreensível. O que faziam contra ele? Vinham os fariseus e diziam, esse homem é um beberrão. Outros vinham e falavam, esse homem é companheiro de prostitutas. Esse homem anda com ladrões, porque ele andava com Zaqueu, porque ele andou com Maria Madalena, porque ele andou com mulheres que tinham uma reputação ruim. Esse homem entrou em casa de fulano, não deveria estar lá. Ele foi na casa de um gentil. Esse homem fez tal coisa. O que eles estavam fazendo? Eles estavam forjando mentiras. Por quê? No caso de Jesus, ele era perfeito. Mas essa é a estratégia do diabo. É forjar mentiras e colocar o tempo inteiro. Então preste atenção, quando você começar a ouvir mentiras, ou melhor, quando você começar a ouvir histórias perversas sobre crentes que você conhece que são comprometidos, atenção. Você conhece um crente que é comprometido com Deus e as pessoas começam ou as pessoas, às vezes nem várias pessoas, às vezes é uma pessoa, às vezes é um casal, às vezes é uma mulher, às vezes é um adolescente, eu não sei. Mas ele começa ali a forjar. E por que eu disse que os pastores são alvos desse tipo de estratégia? Porque se você jogar descrédito no ministério de um pastor, você faz com que o rebanho comece a duvidar. Devo seguir as orientações que estão sendo dadas ali? Pastores não são perfeitos. Vou contar um segredo só para nós aqui, tá? Não espalha, é só entre nós aqui. Eu sou pecador. Descobriu? Assustou com isso? Eu sou pecador. Você luta com pecado? Luto com pecados. Pastor, você tem as mesmas tentações que nós temos? As mesmas. E talvez até piores que as de vocês. Então, se você acha que um pastor é perfeito, você não vai encontrar esse pastor. Pelo menos aqui nessa igreja, ele não existe. E sabe o que acontece? Com tantos pastores que eu conheço, amigos meus, as pessoas têm prazer em expandir, espalhar mentiras. Por quê? Porque você colocando um pastor em descrédito, você faz com que todo um rebanho se desvie. Agora, eu pergunto a você, a quem interessa desacreditar um líder, um pastor, um presbítero? A quem interessa colocar em descrédito um diácono?
A quem interessa colocar em discreto aquele irmão que tem andado com zelo com Deus? Então fique atento, porque o salmista está mostrando aqui para nós claramente: os justos, eles serão alvos de mentiras forjadas. E agora cabe a você, a todo crente, olhar e identificar: isso é uma verdade ou é uma mentira? E assim nós vamos caminhar em segurança. Não existem pessoas perfeitas, mas cuidado com as acusações que são forjadas, que são inventadas para destruir, para, no final das contas, ferir o rebanho, espalhar o rebanho, para que alguém seja desgarrado e finalmente abatido nesse processo. Nós falamos então, voltando lá para o nosso PowerPoint, nós falamos que os justos serão alvos de mentira. E também aí aparece para você que o perverso, ele é alguém totalmente insensível. E aí a continuação do versículo aparece para você, que nós já mostramos no versículo 69, nós mostramos aqui, ó. Os arrogantes mentem a meu respeito, e o 70 diz: por quê? Porque o coração do tolo, ou deles, é tolo e insensível. Pastor, por que eles mentem? Por que essas pessoas gostam de espalhar mentiras? Por que tem pessoas forjando mentiras? A Bíblia diz: porque o coração deles se tornou insensível. É muito comum isso acontecer, e os crentes têm que despertar para isso. Estão inventando coisas. Olha, o coração dessas pessoas está insensível. Agora, se está insensível a Deus, quanto mais a sua repreensão, quanto mais ao ensino de um líder, de um pastor, de um presbítero e assim por diante. O coração deles ficou insensível, de tanto que eles se aproximaram da forja da maldade, da forja da mentira, tendo prazer na destruição. Então, cuide do seu coração, para que você não se torne um forjador da mentira. Cuide do seu coração, para que você não seja alguém que dá crédito à mentira. Esses são os dois perigos envolvidos nesse versículo que nós estamos vendo. Pessoas que forjam a mentira. E pior do que os que forjam a mentira são os que dão crédito à mentira. E juntamente com os que dão crédito são aqueles que espalham. Tudo isso, fruto de corações insensíveis que se afastaram do Senhor e da sua palavra. Conhece alguém assim? Se você conhece gente que forja a mentira, espalha a mentira, o coração deles é insensível. Se afaste dessas pessoas e você andará em segurança. Volte-se para Deus em oração e para a sua palavra. E assim você vai estar seguro, certamente. Estamos caminhando para o final. Acho que dá para nós concluirmos esse salmo hoje. Faltam só acredito, mais um versículo. Desculpa, só a parte do bloco que estamos estudando hoje, não o Salmo 119, não vai terminar hoje, não vai demorar. Devemos reconhecer no versículo 72, eu vou só até esse verso nessa noite, devemos reconhecer o valor da palavra que nos foi dada e que aquele que nos fez nos conhece. Aí estão os dois últimos ensinos nessa noite. É necessário que você conheça, em primeiro lugar, o valor da palavra de Deus. E depois você precisa saber que quem fez você conhece você. Verso 72 diz assim, sendo projetado para você. A tua lei, vou usar essa versão do meio aqui, a NVT. Tua lei é mais valiosa para mim do que milhares de peças de ouro e prata. Uau, que bonito. Seria muito legal se os crentes pudessem dizer isso. Há muitos crentes hoje que dizem o seguinte: as tuas bênçãos são para mim pedras preciosas, mas a sua palavra não. Olha, o texto diz que a tua lei mais vale do que ouro e prata. Muitos crentes hoje dizem assim, a prata e o ouro. E aqui nesse caso fala assim, do que milhares de recursos, a sua palavra vale mais do que muito ouro e muita prata. Hoje as pessoas dizem assim, a sua palavra vale menos do que um pouquinho de ouro e prata. Tem gente que se vende por qualquer coisa. Você realmente poderia dizer o que o salmista falou, Senhor, a tua palavra é tão preciosa que eu não trocaria a tua palavra pelo ouro. Eu não abriria a mão da palavra, nem que me dessem prata, nem que me dessem bens. Olha, isso é o alvo,
Isso é quase uma utopia no meio cristão hoje em dia. As pessoas se vendem por pouco. Não é por muito, não. Se vendem por muito pouco. Elas abrem mão dos seus valores. Elas se corrompem. Elas se prostituem. Principalmente no sentido espiritual. Abraçando e amando o mundo e dando as costas à palavra de Deus. Basta um pastor, basta um líder falar, olha, é isso que a palavra de Deus diz, e alguém diz, isso é sua opinião. Perdeu-se a noção de que o pastor é só o porta-voz da palavra de Deus. A voz está aqui. O porta-voz é só quem olha e fala, olha o que Deus está falando. Mas as pessoas dizem assim, não, isso daí de jeito nenhum. Não vou ouvir, não quero ouvir. O tempo não me permite, mas se você puder ler na sua casa, Jeremias capítulo 44, você vai ficar assustado. Jeremias foi para o povo de Israel e disse, por favor, parem com a idolatria. O povo de Israel estava adorando uma divindade daquela época, uma divindade babilônica que era conhecida como a Rainha dos Céus. Eles faziam bolos e ofertavam a Rainha dos Céus. Quem? O povo de Israel, o povo de Judá, adorando. O povo de Judá, o reino do sul, adorava a Rainha dos Céus. Hoje não tem gente adorando a Rainha do mar, eles falam? Naquela época era a Rainha dos Céus. E adoravam o filho da Rainha dos Céus, cujo nome era Tamuz. Um bebezinho que ficava no colo. Em vários lugares do mundo essa deusa aparece. Você pode procurar lá como Astarote e Baal, Ísis e Horus, Vênus e Cupido. Em vários lugares do mundo, só muda o nome, mas é a mesma divindade. E na Bíblia aparece em Jeremias 44 e em Ezequiel capítulo 8. E Jeremias fala, parem com a adoração, parem de adorar essa deusa babilônica. E no final, o povo diz abertamente, é um dos textos mais escandalosos da Bíblia, o povo diz assim para Jeremias, mesmo que essa seja a palavra do Senhor, nós não ouviremos a você. Acabou. Jeremias, não vou. Nós não vamos fazer o que você está mandando. É um texto escandaloso de obstinação e desobediência. E Deus diz o seguinte, povo de Israel, povo de Judá. Já que vocês amam tantos deuses babilônicos, eu vou mandar vocês cativos para a Babilônia durante 70 anos. E então Nabucodonosor vem e leva o povo durante 70 anos para a escravidão lá na Babilônia. É você alguém que ama a palavra de Deus? Ou é você alguém que quando ouve a palavra de Deus diz, não, isso é para aquele tempo, isso aí não serve para nada. Cuidado, porque nesse caso a palavra de Deus para o salmista valia muito. Infelizmente, para o povo de Deus hoje vale muito pouco. Olha aí, última parte do versículo, eu tenho que parar aqui, verso 73. Na verdade, hoje até só 72, né? Então tá errado aí. Já estamos avançando demais do que é o necessário. Então, essa parte final aí, que está sendo projetada para você, vai ficar para a semana que vem. Não vai ser feita hoje, não. Aquele que nos conhece não sabe. Então, vamos terminar o nosso culto aqui. Quero que você entenda isso. Deus quer que você reconheça Ele. E reconhecendo quem Ele é, vá a Ele com súplicas. E a sua vida, como um cristão, vai melhorar. E Deus te abençoe nessa noite. Eu vou orar terminando esse culto. E depois nós vamos ouvir o pós-lúdio. Deus te abençoe. Na quinta-feira, às 20 horas, temos o nosso culto de louvor e adoração, também aqui pelo YouTube. Fica na graça do Senhor. Vamos orar antes de terminarmos o culto dessa noite. Pai, eu quero te agradecer. Quero te agradecer porque sei que o Senhor nos alimentou, nos mostrando o que fazer. E ao fazer isso, o Senhor mostra o quanto se importa, o quanto nos ama. E isso, Senhor, para nós é algo muito valioso. Que a cada vez que nos aproximarmos da palavra, façamos isso com toda reverência, com todo respeito, sabendo que é o Senhor, e somente o Senhor, que tem poder para nos mostrar a sua bondade, até mesmo na disciplina. Ajuda-nos a enxergar a tua boa mão. Mas se não enxergarmos, Senhor, não nos deixa ser tolos a ponto de não reconhecer que o Senhor é bom em todo o tempo. Louvado seja o Senhor por essa noite.
Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meus irmãos. Tenham todos uma excelente noite.